Sabe uma coisa que muito médico ainda vai ouvir falar bastante daqui para frente? Equiparação hospitalar. Eu sei que o nome não ajuda, e não ajuda mesmo. Quando a gente escuta isso, parece um assunto distante, técnico demais, quase como se fosse uma conversa exclusiva de grandes hospitais. Mas na prática, essa discussão pode afetar clínicas médicas que funcionam com uma estrutura muito mais complexa do que uma simples consulta. A ideia começou a ganhar força porque muitas empresas da área de saúde passaram a questionar uma coisa bem objetiva. Será que toda clínica médica deve ser tributada do mesmo jeito, independentemente do serviço que ela presta? Porque uma coisa é uma clínica que faz apenas consulta médica tradicional, outra coisa é uma clínica que realiza procedimentos, exames, tratamentos, utiliza estrutura técnica, segue exigências sanitárias e assume uma operação muito mais robusta. Se a atividade é diferente, a tributação deveria ser igual? Foi esse o tipo de discussão que chegou ao STJ. E o ponto central da questão, da decisão, é simples de entender. Para analisar se existe serviço hospitalar, não basta olhar o nome da empresa. O mais importante é entender a natureza do serviço prestado. Ou seja, a discussão não é sobre transformar uma clínica em hospital no papel. É sobre identificar se determinados serviços realizados por aquela clínica possuem natureza hospitalar para fins tributários. Meu nome é Adriana Mincache, sou advogada empresarial e hoje eu quero te explicar como uma clínica pode buscar a equiparação hospitalar do jeito certo, com segurança, sem fórmula pronta e sem aventura fiscal, porque esse é o cuidado principal. Muita gente escuta esse tema e já pensa: então, dá para pagar menos imposto? Calma, pode ser que sim, mas não é automático. No lucro presumido, muitos serviços médicos acabam sendo tributados com base de 32% para o IRPJ e a CSL. Só que, quando o serviço é considerado hospitalar, essa base pode ser reduzida para 8% no IRPJ e 12% na CSL. A diferença é grande, então é natural que o assunto chame atenção, mas a clínica não pode simplesmente decidir de um dia para o outro que agora vai se tratar ou vai ser equiparada como hospital. O caminho começa antes. Primeiro, é preciso entender se essa conversa faz sentido para aquela empresa. Normalmente, estamos falando de clínica no lucro presumido. Se a clínica está no Simples Nacional, por exemplo, a análise já muda e muda completamente. Depois, é necessário olhar com cuidado para os serviços prestados. Consulta médica simples, em regra, não entra nessa lógica. Então, se a clínica faz apenas atendimento consultivo tradicional, tentar forçar a equiparação pode virar risco. Agora, se a clínica presta serviços mais estruturados, com procedimentos, exames, tratamentos, equipamentos, equipe técnica, adequação sanitária, ela é uma operação mais complexa que exige mais do que atendimento comum. Aí vai fazer sim e vai valer a pena se fazer uma análise séria. E análise séria não é pegar uma tese pronta e aplicar, é entender a realidade da clínica. O contrato social precisa conversar com a atividade a ser exercida. O regime tributário precisa fazer sentido. As notas fiscais precisam descrever corretamente os serviços. As receitas precisam estar bem separadas. O alvará sanitário precisa ser compatível com a operação. A documentação fiscal, contábil e societária precisa sustentar aquilo que acontece na prática, no dia a dia. Porque no tributário não adianta uma tese parecer bonita no papel se a realidade da empresa não se sustenta. E também não adianta a clínica prestar serviços mais complexos se tudo está mal descrito, mal separado ou tratado como se fosse a mesma coisa. E é aí que entra o como conseguir. O processo não começa pelo pedido, começa pela organização. A clínica precisa entender exatamente quais os serviços presta e separar aquilo
daquilo que é consulta comum, daquilo que pode ter natureza hospitalar. Depois precisa conferir se a documentação que acompanha, que está nessa operação, ela se conforma com a realidade. Contrato social, notas fiscais, licença sanitária, contabilidade, descrição dos serviços e segregação das receitas precisam contar a mesma história. Só depois disso faz sentido calcular o impacto financeiro, porque aí sim dá para entender se existe uma economia relevante, se há possibilidade de aplicar a tese daqui para frente e se vale analisar valores já pagos a maior nos últimos anos. Esse ponto é muito importante. Equiparação hospitalar não é atalho, é revisão, é olhar para a clínica e perguntar se a forma como ela é tributada combina, se adequa com a realidade atual da operação. Muitas clínicas mudaram bastante nos últimos anos. Começaram com uma estrutura mais simples e, com o tempo, incorporaram procedimentos, compraram equipamentos, aplicaram e expandiram o atendimento, contrataram equipe e melhoraram a operação. Só que a parte tributária muitas vezes continuou igual. A clínica cresceu, mas o imposto continuou sendo calculado como se nada tivesse mudado. E isso pode custar caro e custa muito caro. Se esse tema está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar trazendo conversas importantes para quem toma a decisão dentro da empresa. Voltando, o médico muitas vezes está concentrado no atendimento, na equipe, na agenda, na experiência do paciente e na gestão da clínica. Isso é natural, só que quando a parte tributária fica automática, a empresa pode acabar pagando mais do que deveria, simplesmente porque não há ninguém ou ninguém fez uma revisão profunda. E eu preciso reforçar uma coisa. Nem toda clínica vai ter direito à equiparação hospitalar. Isso precisa ficar muito claro. O problema não é descobrir que a clínica não se enquadra. O problema é nunca ter analisado. Se a clínica não preenche os requisitos, a revisão evita risco. Se ela preenche e nunca olhou para isso, talvez esteja pagando imposto sobre uma base muito maior do que deveria. Então, o caminho seguro para entender a operação, organizar a documentação, separar as receitas, avaliar os requisitos e só depois decidir a estratégia. Em alguns casos, a clínica já possui base para aplicar a tese. Em outros, precisa organizar a casa antes de qualquer medida. Também pode existir espaço para analisar valores pagos a maior nos últimos anos. E em certas situações, a conclusão correta será não aplicar a equiparação justamente para evitar problema com o fisco. Isso também é planejamento tributário. E planejamento tributário sério, porque planejamento não serve apenas para encontrar economia, ele serve para dar segurança. No fim das contas, a equiparação hospitalar não é sobre virar hospital. É sobre reconhecer que alguns serviços prestados por clínicas têm complexidade suficiente para justificar uma análise tributária diferente. Se a clínica realmente cumpre os requisitos, pode existir uma oportunidade legítima de pagar o imposto de forma mais adequada. Não por esperteza, mas porque a lei permite. Só que para saber isso, precisa revisar. Então, se você é médico, gestor ou tem uma clínica, a pergunta não é simplesmente: eu consigo equiparação hospitalar? A pergunta melhor é: a minha clínica já foi analisada com profundidade suficiente para saber se esse enquadramento faz sentido? Porque talvez esteja tudo certo, mas talvez exista uma oportunidade que ficou invisível porque ninguém parou para olhar com cuidado. E agora, eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre equiparação hospitalar para clínicas médicas? Ou se esse tema ainda é uma novidade para você? Comenta aqui embaixo.